Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estarmos de volta com todos vocês. Hoje, lendo o capítulo 11 do livro de Números. Bom, nós vimos ontem que os filhos de Israel partiram pela primeira vez, após 2 anos, eles saem do deserto do Sinai e movem caminho de 3 dias até Parã. Bem, chegando em Parã, a nuvem para e ali eles acampam. No capítulo 11, vai nos trazer aqui que eles começaram a reclamar. E agora nós vamos ver, porque agora 2 anos eles estavam no deserto. E agora eles vão começar a reclamar de algumas situações. Quero chamar a sua atenção para ver isso aqui. Capítulo 11, por gentileza, abra a sua Bíblia, vamos ler. E aconteceu que queixou-se o povo, o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Eles reclamaram, começaram a reclamar. Nós vamos ver de que eles reclamaram. E havia um pessoal no canto. Sabe aquelas pessoas que não ficam no centro das coisas? Elas andam pelas beiradas, reclamando pelas esquinas da vida. Pois é, cuidado, hein? Não esteja entre estes que ficam pelas esquinas da vida reclamando, principalmente falando mal de Deus, porque pode ser que o fogo do Senhor te alcance. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, no verso 2, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se ardera, ou se acendera contra eles. E o vulgo, aqui que eu quero que você entende. E o vulgo que era no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel, Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos pratos, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como a semente de coentro, e a sua cor era como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo colhia, e em moinho o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia da noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente contra eles. Gente, preste muita atenção aqui comigo. Volta um pouquinho aqui no versículo 4, por favor. Aqui vem no capítulo 11, não sei se a sua Bíblia traz um título, que é a murmuração dos israelitas. Só que você tem que entender que quem começou a murmurar não foram os israelitas. Quem começou a murmurar foram os vulgos. O que é vulgo, pastor? Os estrangeiros que estavam
no meio dos filhos de Israel. Mas não apenas os estrangeiros, também eles eram chamados de populacho. O que é o populacho, pastor, que também não entendi? Eram os apátridas. Ixi, pastor, continua sem entender. Aquelas pessoas que não tinham cidadania. Então eles viviam de favor, onde as portas se abrissem para eles, já que eles não tinham cidadania, qualquer lugar para eles estava bem. Só que os filhos de Israel tinham cidadania, os filhos de Israel tinham um Deus que cuidava deles. Só que os vulgo, ou os populachos, que eram conhecidos, eram egípcios insatisfeitos e eles eram escravos de outras etnias, né? Escravos de outras etnias que acompanhavam os hebreus na saída do Egito. Eu sempre digo que não era para Moisés ter deixado eles saírem com eles, porque Deus havia dito lá no capítulo 12 que era para sair somente os israelitas. Mas, infelizmente, estes foram com eles, os vulgos, ou o populacho, ou ainda os que eram apátridas, escravos de outras etnias que estavam no meio dos filhos de Israel. Aí eles estão saindo, certamente vai ter coisa boa pelo caminho, bora com eles. E foram. Chegando no meio depois, 2 anos depois, eles começaram a reclamar. E os filhos de Israel entraram na pilha da reclamação deles. E chegaram a reclamar, gente. Reclamar de chorar na porta da tenda. Está aqui, ó. Lê os versículos 5 até o versículo 10, você vai ficar admirado, porque os filhos de Israel choravam na porta da tenda, choravam pensando o quê? Gente, os peixes do Egito, o pepino do Egito, a cebola do Egito. Mas quem que incitou o coração dos filhos de Israel para ficar pensando nessas coisas do Egito? Foram eles. Sabe, então você tem que ter cuidado, que existem pessoas que elas não têm uma identidade em Deus. Elas não têm uma identidade em Cristo. Elas vivem para agradar a si mesmo. Elas não têm uma identidade no seu Deus. E aí você tem que ter cuidado para você não seguir essas pessoas. E veja o que aconteceu no versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo deste povo? Moisés falou: Senhor, é pesado. Concebi eu, porventura, este povo, Senhor? Sou pai deles, porventura, para que me dissesse, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste teus pais. Moisés falou: Senhor, é pesado. O choro de Israel por comida, gente, fez o Moisés resignar, pensar até em resignar o cargo. Achou pesado, falou: não, Deus, está difícil. É por isso que nós temos que ter cuidado hoje, gente, porque hoje, dentro de muitas igrejas, o trabalho que eles fazem é só para atender comida, atender sucesso. Vem que não vai ter sucesso, vai ter prosperidade, vai ter... Talvez seja a mensagem dos populachos, a mensagem dos vulgos, que tenta mostrar que precisamos de comida, precisamos estar bem, precisamos prosperar, precisamos crescer. Precisamos, claro, mas também precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Precisamos caminhar com o nosso Deus. Precisamos andar com o nosso Deus, dia após dia. Não podemos esquecer de andar com o nosso Deus. E aqui Moisés fala: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne, Moisés, para comer, nós queremos comer carne. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim, Senhor. E se assim fizeres comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o mal. Moisés falou: poxa, Deus, o choro das pessoas, gente, por causa de comida, foi tão forte que no coração de Moisés, ele chegou a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Puxa, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui com comida para esse povo?
Porque cada um chorava na porta da tenda, sem contar o irmão chorando. O que foi, gente? Carne, Moisés, pepino, cebola, Moisés. Moisés chorou também. Moisés falou, Deus, eu não aguento. Aí Deus fala com Moisés assim, Moisés, presta atenção. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem ancião do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Tá? Pega 70 pessoas, Moisés, 70, tá? Que vão estar contigo ali na congregação. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Moisés, fica tranquilo. Eu sou Deus, Moisés. Eu vou cuidar desse povo. Eu vou escolher 70 homens que vai te ajudar. Você não vai carregar sozinho, não. Só, Moisés, que você também não vai fazer o que eles estão querendo. Você não vai desistir por causa deles. O choro deles, por causa de comida, não vai te convencer a abandonar o seu cargo por causa da necessidade física deles. Negativo, Moisés. Dirás ao povo, santificai-vos para que amanhã comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne, pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne a comer. Gente, eles não iam bem no Egito, mas diante da situação que eles estavam vivendo, eles acharam que lá no Egito eles estavam bem. Não, mas lá no Egito nós tínhamos carne, mas eram oprimidos. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Deus está dizendo, é carne que vocês querem? É, então vocês vão comer carne. Mas vocês vão comer carne um mês inteiro, até sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Deus está dizendo, é carne que vocês querem? Ok, vocês vão comer carne. Não uma semana, não, vocês vão comer o mês inteiro, vocês vão comer até ficar enfastiado, vocês vão comer carne até sair carne pelo nariz de vocês. E disse Moisés, 600 mil homens de pé, este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro, Senhor. Em outras palavras, Moisés estava pensando, mas não dá, se nós for matar os cordeiros que nós temos aqui para 600 mil homens, não dá, não dá nem para um dia. Degolar-se-á para eles ovelhas e vacas que lhes bastam, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém o Senhor disse a Moisés, ô Moisés, você não está entendendo, versículo 23, teria encurtado a mão do Senhor, Moisés? Ô Moisés, se você está se deixando levar pelo que o povo está dizendo, você está acompanhando o choro das pessoas e achando que eu não posso fazer as coisas porque o choro das pessoas agravou seu coração. Só que eu quero que você entenda, Moisés, a minha mão não encolheu e a minha palavra há de se cumprir, tá? Você verás que a minha palavra há de se cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Profetizaram somente naquele momento que o Espírito do Senhor desceu sobre eles, porque profeta ali era o Moisés. Aquela manifestação ali que eles profetizaram foi para eles saberem que eles haviam recebido o Espírito de Deus. Existem pessoas que, ou a presença do Espírito Santo, não é porque aconteceu uma coisa uma vez que vai acontecer sempre.
Já vi pessoas que porque teve uma visão, acham que tem que ter visão sempre. Porque teve um sonho, tem que ter sonho sempre. Porque teve uma revelação um dia, tem que ter revelação sempre. Não, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, segundo a vontade dEle. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e do outro era Medade. Eldade e Medade, eles não foram até a porta da tenda. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Eles estavam inscritos para estar presentes, mas eles não foram. A razão pela qual eles não foram, nós vamos ter que investigar depois. Por que eles não foram, né, até a tenda naquele dia? Aqui não fala, depois eu posso ver para vocês e falar por que eles não foram até a tenda. Muito bem. Só que quando o Espírito desceu sobre os que estavam ali, e então correu um moço, eles profetizaram também. Quando o Espírito desceram sobre os outros, desceram sobre eles também. Desceu sobre eles também. Então correu um moço e anunciou a Moisés dizendo: Eldade e Medade profetiza no arraial. E Josué, a primeira vez que aparece o Josué aqui, ó, filho de Num, servidor de Moisés, já estava lá o Josué, tá? Josué, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu a Moisés e disse: meu senhor, vamos lá proibi-lo. Vou proibir ele, vou lá agora, vou passar uma ordem lá que ele não pode profetizar. Então Moisés vira para Josué e fala assim: tens tu ciúme de mim? Está com ciúme de mim, ô Josué? Quem me dera que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Tem gente que pensa como Josué pensava. É só uma igreja que faz a obra. Não, gente. Eu já fui vítima de pessoas falar assim: ô pastor, mas o senhor saiu da Igreja da Graça, pastor? Sim, mas o senhor se converteu lá? Não me converti lá. Eu trabalhei por 26 anos, vamos me convertir em outra igreja. Agora, o Josué também falou para Moisés, mas eles não vieram, então eles não poderiam estar profetizando. Moisés diz: ô Josué, você está com ciúmes? Está com ciúmes? Quem dera, Josué, que todo mundo profetizasse. Quem dera, Josué, que todos pudessem fazer a obra. Depois Moisés recolheu ao arraial ele e os anciãos de Israel. E aí, o versículo de número 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram os codornizes que menos tinham, e colheram 10 homers, e estenderam para si ao redor do arraial. E quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga. Falou: gente, vocês são mal, hein? Puxa vida, vocês não acreditam em mim. Por isso o nome daquele lugar chamou Kibrote Atava, porque por conta ali enterraram o povo que teve o desejo. Quer dizer, aquele povo que ficaram desejando, né, comer carne e tal, eles morreram ali. E de Kibrote Atava caminhou o povo para Azarote e pararam em Azarote. Você vê que às vezes a pessoa reclama, gente. Pessoal, qual que é a moral aqui? Qual que é a palavra final deste capítulo 11 que eu vejo aqui? Deus sabe todas as coisas, Deus conhece tudo, Deus trabalha sobre tudo. Deus está caminhando com tudo, gente. Nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, o que fazer. Não. É só confiar. Confia. Deus tem o melhor, Deus sabe o melhor, Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém? Tenha certeza, não reclame como aqueles que reclamaram e acharam que
estaria melhor se eles estivessem no Egito simplesmente por causa da carne que eles tinham lá para comer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, do materialismo, nos livra do espírito de achar que tem que ter coisas, que sem coisas materiais nós perecemos. Não, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê a sabedoria, a inteligência, o conhecimento para andarmos conforme a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faça sábios, entendidos, segundo as Suas promessas. Ó querido Pai, sim, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Nos guia, nos protege, nos livra. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos proteja desse espírito de achar que o passado é sempre melhor do que o que Deus tem para nós no futuro. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Amanhã tem a sedição de Miriam. Já vamos passar por um outro problema. Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, vão criar problemas no acampamento. Vamos ver o que aconteceu. Amanhã, te espero. Deus te abençoe.